Boa noite. Polícia desarticula quadrilha especializada em tráfico de drogas em Miranda do Norte. Em Imperatriz, vigilantes reclamam de salários atrasados e exigem reajuste salarial. Vamos voltar à pedida inicial de 12,5%. Moradores do Jardim Araçagi, em São Luís, denunciam tubulação de esgoto inacabada. Em mais, você vai saber os verdadeiros benefícios do suco detox. Escolher os alimentos certos, de preferência o mínimo possível de produtos industrializados. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Difusora. E uma mega operação da Polícia Civil, iniciada no início da manhã de hoje, no começo da manhã de hoje, resultou em várias prisões no município de Miranda do Norte. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Ericeira. Você já tem a informação de quantas pessoas foram presas? Pois é, Eliane, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Ao todo, nessa operação, como você mencionou, lá no município de Miranda do Norte, 9 pessoas foram presas. Ao todo, participaram aí 33 policiais militares e também civis lotados na capital São Luís, Itapecuru, Presidente Dutra, Cantanhede e também na cidade de Miranda do Norte. A polícia conseguiu dar cumprimento a 27 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Dos 9 presos, 2 são naturais do estado do Mato Grosso. Eles estavam em uma caminhonete com placas de Várzea Grande, cidade lá do estado do Mato Grosso. Na operação, a polícia ainda apreendeu uma moto e quase R$10 mil em dinheiro na casa de 2 mulheres que também foram presas em uma boca de fumo às margens da BR-222. Nessa casa funcionava, como eu disse, uma boca de fumo, 34 pedras de crack também foram apreendidas pela polícia. Os presos foram autuados pelos crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas e também porte ilegal de armas. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Bom trabalho, boa noite para você. E olha, em Imperatriz, vigilantes que trabalham para o governo estadual participaram de mais uma audiência no Ministério Público do Trabalho, a fim de resolver um impasse com a classe patronal. Eles reclamam dos salários atrasados e querem um percentual de reajuste. Os empregados em segurança privada reivindicam um reajuste de 12,5% e ticket alimentação. Essa já é a 8ª tentativa de negociação e a 2ª audiência de mediação entre o sindicato patronal e o sindicato de empregados em segurança privada. A primeira audiência foi marcada no início dessa semana, mas o sindicato patronal não compareceu. Essa postura foi compreendida pelo sindicato como descaso com a classe trabalhista. O representante do sindicato explica que a classe vai aguardar o resultado da audiência para dar o próximo passo. Partindo daqui, não havendo acordo nesta data, nesta audiência, nós partiremos para a negociação mais agressiva, que é exercer o direito de greve, e vamos voltar à pedida inicial de 12,5%. No sul do Maranhão, são 2.400 trabalhadores, 800 em Imperatriz. Eles são responsáveis pela segurança nos órgãos públicos, instituições financeiras, no transporte de valores e na área interna das agências bancárias. Caso ocorra greve, a população também será prejudicada. Nós vamos obedecer à lei de greve e vamos fazer cumprir a lei 7.102, e os bancos devem estar fechados e os gerentes respeitar a segurança dos seus usuários. E uma tubulação de esgoto inacabada tem tirado o sossego de moradores do Jardim Araçagi, no bairro do Quatraque. Os serviços se transformaram em uma grande ameaça com a chegada do período chuvoso. A rua é uma das transversais da MA 202. É a que está em situação mais crítica. Isso porque a água suja de outras partes deságua no local. Sem tratamento de esgoto, os moradores convivem com o mau cheiro. Se não tiver uma melhoria, eu vou ter que sair daqui, é o jeito. Não sei para onde vou, mas tem que dar um jeito. A água escorre por um bueiro na rua, mas não é o suficiente. O trecho fica sempre alagado. E quando chove, a situação fica ainda pior. Não dá. Ficar cheio, a gente já perdeu móveis, já perdeu tudo que a chuva tem direito de estragar, a gente já perdeu. Segundo os moradores, há muitos anos, a extinta gerência metropolitana deu início a uma obra no local, no sistema de tubulação, mas o serviço não foi concluído e há um ano nada mudou.
A gente não pode sair de casa, não pode vir para casa se estiver chovendo e fica muito complicado para a gente aqui viver numa situação dessa. É revoltante você ver essa situação aqui, entendeu? Você vê as crianças aqui não tem mais lazer, entendeu? Como é que a criança vai brincar na rua aqui, entendeu? A situação da Rua do Recanto, no Jardim Araçagi 3, já foi denunciada pelos moradores até ao Ministério Público. Eles enviaram um ofício para a Prefeitura e a Prefeitura respondeu dizendo que 50% da obra estava concluída. Aí a gente apresentou provas informando que não era verdade. E em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de São José de Ribamar informou que algumas vias do bairro já foram asfaltadas, entre elas as ruas 11 e 26. As demais vias, incluindo a citada na reportagem, segundo a Prefeitura, estão incluídas no cronograma de trabalho para receber melhorias. E durante o ano de 2014, o Ministério Público Federal do Maranhão moveu 1.091 ações junto à Justiça Federal nas esferas criminal, civil e eleitoral. Ao todo, são 18 procuradores atuando em São Luís, Imperatriz, Caxias e Bacabal. No primeiro semestre foram registradas 533 ações, número superado na segunda metade do ano, que atingiu a marca das 555 ações. Desse total, 827 foram ajuizadas em São Luís. Representantes da Blitz Urbana, Secretarias de Trânsito e Transporte, Meio Ambiente e Ministério Público realizaram na noite de ontem a Operação Praia Segura. 2 bares foram embargados na Lagoa da Jansen e na Avenida Litorânea. A Polícia Civil apreendeu 35 quilos de crack em um veículo Montana. O carro estava retornando da Baixada Maranhense quando foi abordado ainda no ferryboat. Foram presos Felipe Rafael Ferreira da Silva, Ronaldo Clay Campos da Silva e Diogo Canuto, todos de Alagoas. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Narcóticos. O Instituto Federal do Maranhão fez a 3ª convocação de candidatos inscritos na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A chamada é realizada a fim de preencher vagas não ocupadas em cursos de graduação oferecidos pelo IFMA, com ingresso no primeiro e no segundo semestre. Na próxima terça-feira, iniciam as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária para cadastro de reserva de auxiliar de segurança penitenciária. O edital foi publicado no Diário Oficial e poderá ser acessado a partir de segunda-feira. A primeira etapa do seletivo será direcionada para o município de Rosário. E a seguir, cerca de 3.000 imóveis estão sendo oferecidos durante o feirão de imóveis novos e usados. É daqui a pouco no Jornal da Difusora. Está cada vez mais difícil encontrar uma vaga de estacionamento nas avenidas de Imperatriz. Sem fiscalização do órgão responsável, motoristas acabam desrespeitando a sinalização. O problema já é conhecido. Ir até o centro da cidade exige paciência. Ainda mais para encontrar uma vaga de estacionamento. É muito difícil achar. E achar estacionamento no centro de Imperatriz já é complicado. Agora imagina quando existem reservas. Atitude comum praticada principalmente por comerciantes, que colocam cones como estes para reservar as vagas, que seriam exclusivas para os clientes ou para carga e descarga de mercadoria, como esse flagrante, que o condutor desse veículo que pertence à empresa da frente, ele desce, retira os cones e estaciona tranquilamente. Complicado ainda, que eles reservam estacionamento para eles, né? A gente chega e não encontra para estacionar. É proibida a utilização de qualquer forma de sinalização em via pública que não esteja prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a fiscalização para esse tipo de situação fica sob a responsabilidade do órgão de trânsito do município. E sem uma fiscalização efetiva, muita gente se sente dona da via pública. Não tira de jeito nenhum. E acontece em São Luís o feirão de imóveis novos e usados. Cerca de 3.000 imóveis estão sendo oferecidos durante os 4 dias da feira. E a expectativa é de que sejam comercializados pelo menos 1.000 unidades residenciais. Apertada neste começo de ano, muita gente ainda sonha com a tão almejada casa própria e coloca nesse projeto sempre no topo da lista de planos a serem realizados. A gente veio conhecer, né, a oportunidade aqui que a feira está trazendo, né, da gente poder estar realizando esse sonho.
Com a baixa no setor imobiliário, Ciro, que é coordenador do feirão, explica sobre a importância desse tipo de evento, que aquece a economia e dá oportunidades para quem quer adquirir um imóvel. A oportunidade que muita gente precisa ter no começo do ano para realizar o tão sonhado desejo, né, da moradia é aqui. Por isso que nós estamos realizando esse evento até domingo, para que as pessoas possam ter essa oportunidade. Para Maiara, que estava aproveitando a folguinha no trabalho, as ofertas são tentadoras e chamaram sua atenção. Ela garante que, se tiverem boas propostas, pode até fechar o negócio. Tenho interesse em comprar um apartamento, mesmo financiado pela Caixa, tudinho. Este casal deseja uma casa própria com mais conforto e segurança. Eles destacam que o preço tem que caber no orçamento. O preço também, que é bem acessível, e o modo como ele trata aqui o cliente. Está sendo ótimo, cabe no nosso bolso. E muito tem se falado nas vantagens do suco detox. Mas será que ele é realmente eficaz no emagrecimento? Saiba mais na reportagem de Ciro Mineiro. A receita é simples. Uma folha de couve, suco de um limão, uma maçã, gengibre a gosto e um ramo de hortelã. É só passar tudo no liquidificador e em poucos segundos está pronta mais uma excelente opção de suco detox. Além de serem desintoxicantes, os sucos detox ajudam a reduzir medidas. Mas é importante ter a consciência de que eles não são milagrosos. Aqui ao meu lado, a Gracivane Gomes, que é empresária, né, Gracivane, que é adepta dos sucos detox. Gracivane, mas aliado ao suco detox, você também pratica atividade física, não é isso? Isso, com certeza. Caminhada, musculação, na medida certa, correta, entendeu? Nada demais, só para manter mesmo, ficar em forma. E com a ajuda do suco, né, que é um famoso desintoxicante, também combate a celulite, queima calorias. E não é só aderir às boas práticas esportivas. Especialistas no assunto chamam a atenção ainda para a importância de se manter uma alimentação balanceada. Escolher os alimentos certos, de preferência o mínimo possível de produtos industrializados, praticar atividade física, né, atividades que levam você a diminuir o estresse também, que é um dos causadores da obesidade. Antes de tudo, passar por uma avaliação nutricional é fundamental, mas saiba logo, somente o consumo de suco detox não vai trazer aquele resultado tão desejado. Não adianta você tomar o suco detox pela manhã ou no lanche e os restos das refeições forem lotadas de gordura ou de produtos industrializados. Até os problemas de saúde de Gracivane desapareceram depois que a empresária passou a comer bem e realizar atividade física. Não sinto mais problema de gastrite do estômago, não sinto nada. Deixei até os remédios de lado que eu tomava antes. E a seguir, fiéis católicos celebram um novenário na cidade de São José de Ribamar. Futebol. Nesse domingo, mais 3 jogos movimentam a 6ª rodada do Campeonato Maranhense. Em Araioses se enfrentam Araioses e Cordino. Em Balsas, tem Balsas e Santa Quitéria. E em São Luís, tem jogo que vale a liderança na tabela. O Noto, 3º colocado, enfrenta o São José, vice-líder. O Papão tem 8 pontos e, se vencer, assume a liderança com 11 pontos. O São José tem 10 pontos, mesma pontuação do Sampaio Corrêa, líder do campeonato. E, se vencer, também assume a ponta da tabela. A partida entre Moto e São José está marcada para as 6h45 da noite, no Castelão. Nessa rodada, o Sampaio Corrêa folga. Os destaques do agronegócio maranhense você confere no programa Maranhão Rural. Boa noite! Vamos conferir o que preparamos para você neste domingo? Você vai conhecer a Agro Brasília e a Fazenda Sansapé na Baixada Maranhense. A dica veterinária com a doutora Gessiene Bezerra e o quadro Vida de Domador. Lembrando que o Maranhão Rural começa às 8 horas da manhã pela rádio AM 680 e às 10 horas aqui pela sua TV Difusora, simultaneamente pelo idifusora.com. Então não perca e até lá! No sul do Maranhão, chove várias vezes no decorrer do dia, intercalando com aberturas de sol. Nas demais áreas, sol e chuva rápida. Em Itapecurumirim, Barreirinhas e Bacabal, a máxima é de 33 graus.
Em Barra do Corda, em Imperatriz, a máxima é de 35 graus. E em São Luís, os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus. E nessa semana teve início o novenário em São José de Ribamar, cidade da região metropolitana, conhecida pela religiosidade. Nesse ano, o evento católico traz no tema uma referência aos 100 anos de construção da igreja, localizada no santuário do município. O novenário de São José, realizado na cidade que leva o nome do santo, na Grande Ilha, teve início no dia 10 deste mês e segue até o dia 19 de março. Na próxima quinta-feira, missas estão sendo realizadas todos os dias, além de novenas e também na programação batizados, nesse domingo e no último dia do novenário. No encerramento haverá a procissão marcada para as 4 horas da tarde e logo depois, por volta de 5 horas, será realizada a missa campal no santuário religioso. A expectativa é que centenas de fiéis, moradores de São José de Ribamar e visitantes participem desse já tradicional evento católico. Nesse ano, o novenário em homenagem a São José é ainda bem mais especial. É porque a Igreja Católica localizada aqui no município de São José de Ribamar, nesse ano de 2015, completa 100 anos de construção. Nós colocamos 100 anos de evangelização, mas sabendo que a devoção a São José é bem mais velha, né? Bem mais antiga, bem mais, digamos assim, ancorada no coração do nosso povo. O tema do novenário neste ano é São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, 100 anos de evangelização. O lema, Igreja, semente do reino de Deus na sociedade, para mostrar a importância da igreja para os fiéis e uma reflexão, a campanha da fraternidade. A pessoa, ponto de encontro, um elo que une o povo maranhense e todos aqueles que aqui vêm com Deus, com a fé cristã, com a pessoa de Jesus. Esse santo é um santo que conduz as pessoas a Jesus, conduz a Deus. E assim faz crescer o reinado de Deus, a ação de Deus, a presença de Deus no nosso meio. Esse lema, portanto, Igreja, semente do reino de Deus na sociedade, faz referência a tudo isso. E uma última informação, em virtude do protesto marcado amanhã na Avenida Litorânea, a Polícia Militar do Maranhão vai reforçar a segurança com mais de 100 PMs em motos, carros, cavalos, vans e todo o comando do GTA. E o Jornal da Difusora fica por aqui, fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite, um ótimo final de semana para você. Difusora, junto com você.